pequeno. Juízes 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos cananeus buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante forte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: ide, rastejai a terra, e vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo do levita, e chegaram-se para lá e disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? E ele disse: assim é e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme os costumes dos sidônios. Quieto e confiado, nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos disseram: o que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis a um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos daneus, de Zorá e de Estaol, 600 homens, armados de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Mamedá, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens, que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do mancebo, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai sacerdote. É-te melhor que sejas sacerdote da casa de um homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica
se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após dos filhos de Dan, os quais viraram seus rostos e disseram a Mica: que tens que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomaste juntamente com o sacerdote, e vós fostes que me mais me ficar agora. Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos façais ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto a Bet-reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos daneus, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes 19. E aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá. Esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa do seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e vai-te para a tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu. E veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos aqui a noite. Porém disse seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha,
que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais o moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares, passemos a noite em Gibeá ou em Romá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. Retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa. E eis que um homem velho vinha a par do seu trabalho de campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele disse: passamos de Belém de Judá até os lados da montanha, onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há de faltar. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe a sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa. E o homem senhor da casa saiu e disse: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais loucura. Eis que a minha filha e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas, fazei delas o que parecer. Porém este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da concubina e tirou para fora, e eles conheceram com a noite até pela manhã, e subindo a alva deixavam. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor. Levantou-se seu senhor pela manhã, abrindo a porta e saindo a seguir o seu caminho. Eis que a mulher jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele disse: levanta-te e vamos, porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, pegou na concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes. Meu Deus! E enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai.